Olá pessoal, aqui é o Alex Saito, criador da Educa Negócios, e nesse vídeo eu vou falar para vocês por que muitos candidatos reprovam no Business Case durante um processo seletivo. Só para deixar bem claro aqui, o que eu vou falar aqui nesse vídeo é o que eu vejo que acontece com muitos candidatos, principalmente os que mandam mensagem para mim no direct lá no Instagram e até aqui nos comentários do YouTube. Então, pode ser que não aconteça o mesmo com você e com outras pessoas, pode ser que você seja uma exceção, mas o que eu falo aqui com vocês é o que eu vejo que acontece com a ampla maioria, com muitos candidatos, do porquê que eles não conseguem passar durante esse processo. Para falar isso, eu vou começar do básico, que vai ser muito importante para você conseguir entender qual que de fato é esse problema. Então, qual que é a ideia do business case num processo seletivo? A ideia desse business case é simular um problema que o candidato tem que resolver durante o processo. E aí esse problema pode ser tanto um problema inusitado ali, diferente, ou o que é mais comum é o candidato ter que resolver algum problema que simula um caso real da empresa. Então, algum problema que ele vai ter que resolver na vaga dele, que ele estiver prestando, e aí a empresa traz isso em uma simulação, que seria esse case, para testar se o candidato seria apto a resolver esse problema ou não na vida real. E quando o case é individual, o que vai ser mais testado é a capacidade de raciocínio lógico do candidato em resolver o problema. Qual que é o processo racional que o candidato tem para conseguir resolver algum tipo de situação? Isso acontece porque normalmente no business case, a resposta que você tem, ela não é fechada, ela é bem aberta. Então podem ter várias soluções para um mesmo problema que eles vão te passar. E aí, como não tem exatamente uma resposta correta apenas, não é uma múltipla escolha ali que só tem uma alternativa correta, você vai ser testado com o processo que você leva ali, qual que é o seu racional para conseguir chegar na resposta ali daquele problema. Nem tanto só a resposta que você dá, né, que vai ser o importante, mas também o processo que você leva ali, todo o raciocínio lógico que você construiu para chegar nessa resposta que você deu para eles no business case. E quando você tem que resolver esse case em dinâmica de grupo, além dessa parte do racional, do raciocínio lógico para resolver o problema, você também tem essa parte comportamental. Então, como que você lida em pressão junto com outras pessoas, como que você interage com as outras pessoas, né? Se você consegue resolver problema trabalhando em equipe. Isso também vai ser avaliado durante a dinâmica de grupo. Mas essa parte de resolução de problemas também é importante nessa fase do business case, né? Então, não só para individual, para o case individual, mas também para a dinâmica de grupo, você resolvendo o problema com outras pessoas. E agora que vocês conseguiram entender a essência desse business case, vocês vão conseguir entender melhor por que muitos candidatos não conseguem passar nessa etapa. Mas antes de eu falar isso, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de você deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, para continuar recebendo mais conteúdos como esse, e também me seguir nas outras redes sociais, aqui no Instagram, Alessaito Oficial, onde eu também posto outros tipos de conteúdo. Então vamos lá. Por que a maioria das pessoas falha na hora do business case em um processo seletivo? Porque elas não se preparam ou elas se preparam da maneira incorreta. E normalmente as pessoas elas não fazem isso por mal ou por preguiça, né? Mas simplesmente porque elas não sabem qual que é a maneira correta de você se preparar para um case, ou até pior, elas não sabem que dá para se preparar. Então, às vezes a pessoa ela pode achar que não dá para se preparar para um business case, quando na verdade dá e realmente é recomendado que você faça isso. Aí você pode me perguntar, né? Como que eu vou me preparar para um business case, sendo que eu nem sei qual case que eles vão aplicar na hora ali para mim? Aí eu vou te responder. Você não vai se preparar para resolver um case específico, então um tipo de problema específico, mas você vai se preparar para resolver problemas no geral. Então, como que você faz isso? Você tem que aprender a metodologia de resolução de problemas. Então, uma vez que você tem uma metodologia, então um passo a passo que você segue para resolver qualquer tipo de problema, você consegue replicar essa metodologia para outros tipos de problema. Porque pensa o seguinte, imagina que você está aplicando para uma vaga de analista de novos negócios em uma empresa. E aí, durante o processo seletivo, eles te dão um case de uma empresa que quer expandir para uma nova região do Brasil. Aí você vai lá, resolve o case e consegue passar no case, né, e é aprovado para a vaga. E aí, durante o seu trabalho ali na empresa, como analista de novos negócios, você tem que resolver um problema de decidir se vale a pena ou não expandir para um novo segmento de produto.
Então no case, você resolveu um case de expansão geográfica e na vida real ali, no trabalho, você tem que avaliar a expansão para um novo segmento de produto. Aí você pode falar assim, né? Mas pô, durante o processo seletivo me deram um problema de expansão geográfica. Então eu sei resolver problemas ali de expansão geográfica. Eu não sei resolver problemas de expansão para outros segmentos de produto. Só que você não vai poder falar isso. Até porque o escopo da sua vaga de analista de novos negócios também inclui essa atividade de expansão para novos segmentos de produto. Então você não pode ficar à mercê só de um tipo de problema que você consegue resolver. Você tem que ser capaz de resolver vários tipos de problema. E você consegue fazer isso se você aprender as etapas do processo de resolução de problemas. E olha só, vou falar para vocês. Quando você aprende um método para você resolver vários tipos de problema, você vai ver que, na essência, o método ali, os processos, eles são basicamente os mesmos. Então pode ter um ajuste ou outro para um problema diferente, para áreas diferentes, mas a essência ali, o passo a passo do método, ele vai ser o mesmo. Então ele vai ser muito parecido. Tanto é que depois que eu aprendi a resolver problemas de maneira analítica, eu consegui aplicar esse método para resolver problemas de marketing, para resolver problemas de expansão de novos negócios, para resolver problemas de operacionais, comercial, enfim, para vários setores, para várias áreas e para várias indústrias diferentes, para o setor químico, para o setor de tecnologia, para o setor editorial, para o setor de saúde. Então, para vários setores diferentes, se você tem essa capacidade aí analítica de resolver problemas, você consegue replicar para outros setores e para outras áreas de negócio. E aí, com isso, você não fica só contando com a sorte na hora do processo seletivo. Só que não vai achar que para você desenvolver essa habilidade vai ser do dia para a noite. Então, por exemplo, para os alunos que eu ensino, né, essa metodologia, eu ensino num curso que se chama Análise de Negócios na Prática. São mais de 30 horas de conteúdo, e aí tem a parte teórica, tem os exemplos que eu passo para eles, e também tem os exercícios que eles têm que fazer, porque não adianta você simplesmente ver a teoria ali, né? Você tem que também praticar para conseguir incorporar isso para você, no seu processo de pensamento analítico. E a partir do momento que eles aprendem esse processo, eles conseguem aplicar para vários tipos de problema. Então, eu tenho alunos de diversas áreas diferentes, então na área comercial, na área de processos, na área estratégica e de várias indústrias diferentes, e eles conseguem replicar esse mesmo método e fazendo os devidos ajustes para o dia a dia deles. E muitos deles utilizaram esse método não só para passar num processo seletivo, mas também para fazer as análises no dia a dia deles. E isso daí, eles tiveram esse aprendizado ali em umas 30 e poucas horas, porque eu condensei tudo isso ali num único material para eles conseguirem aprender. Então, por exemplo, eu não tive isso, né? Então, não tive essa orientação. Eu tive que falhar várias vezes em alguns processos seletivos para poder, de fato, pegar que tem uma metodologia ali para você conseguir resolver um problema passo a passo, né? Que não é simplesmente você chegar ali na sorte e conseguir resolver o problema. Então não adianta muito você chegar num case e você tentar resolver ele de última hora. Então você tem que se preparar antes. Assim como você tem que se preparar para uma prova, né, às vezes um teste de Excel que você vai fazer, para uma prova de inglês, você também precisa se preparar para poder resolver o business case. Não é porque você não sabe qual que é o case que eles vão te aplicar que você não possa aprender o passo a passo, né, como que você desenvolve esse raciocínio lógico para resolver problemas. E se você não se prepara antes, seria a mesma coisa que você chegar numa prova e tentar resolver ela sem estudar, com o argumento de que você não sabia quais questões que o professor ia pedir. Então, por isso que você não estudou. Mas você não pode contar só com isso, né? Mesmo assim, você acaba estudando a matéria. E tem pessoas que conseguem resolver um case de primeira? Tem, acontece. Até como tem também pessoas que chegam numa prova e conseguem resolver ela sem estudar antes. Mas se eu fosse vocês, eu não contaria com essa sorte. Até porque, se você for pensar, deve ter dado um trabalhão para você conseguir montar o seu currículo. E aí, para você ter o seu currículo passado, né, pela triagem de currículos, você deve ter feito alguma entrevista ali com o RH, feito talvez algum teste, um teste de lógica, teste de inglês, de Excel, o que for, para você chegar nessa etapa do business case. Então, você teve todo um esforço ali para chegar nessa etapa e não vai simplesmente contar com a sorte na hora de você chegar ali na resolução do business case, né? Então se prepara antes, assim como você se preparou para as etapas anteriores. Eu particularmente acho bem arriscado você não se preparar antes para essa etapa que pode ser muito importante para a sua vida. E até durante uma dinâmica de grupo,
que você também tem essa parte comportamental, né, de lidar com outros candidatos, essa parte de resolução de problemas, né, essa capacidade analítica que você desenvolve, ela também vai ser importante. Até porque durante a dinâmica de grupo, muitos candidatos vão querer falar várias ideias diferentes. Então, as pessoas vão estar ali naquele ânimo ali de querer aparecer, né, de falar várias ideias diferentes e vai ser preciso ter algum moderador ali para conseguir organizar todas essas ideias. E se você assume esse papel dessa pessoa que tem essa capacidade analítica, né, de guiar as pessoas para esse processo de resolução, você consegue aproveitar as ideias de todo mundo, mesmo se você não está tendo muitas ideias diferentes, mas você consegue simplesmente pegar as ideias das pessoas e conseguir encaixar ali numa estrutura que faça sentido para resolver o problema. Então você vai guiando aí, direcionando a resolução do problema junto com o grupo. Esse papel aí de moderador, de você conseguir canalizar a energia do grupo para a resolução do problema, eu acho bem estratégica se você conseguir utilizar isso bem durante o processo seletivo em dinâmica de grupo. E aí você deve estar se perguntando, né? Como é que você consegue se preparar antecipadamente para um business case no processo seletivo? E pensando nisso, eu vou deixar uma playlist aqui para vocês com vários vídeos em que eu resolvo, né, alguns cases. Então eu vou mostrando ali o passo a passo desse método, que vocês podem tentar entender ali um pouco do processo. Eu aplico em alguns problemas diferentes para vocês tentarem aplicar no case de vocês. E também eu deixei nessa playlist aqui várias dicas também, outras dicas, né, de processo seletivo que vocês podem utilizar. E aquele curso completo que eu falei para vocês, de análise de negócios na prática, com todo o passo a passo da metodologia, né, de resolução de problemas, até a apresentação, no momento que eu tô gravando esse vídeo, as vagas elas estão encerradas, porque eu tô com uma turma em andamento, mas se você quiser entrar na próxima turma, você pode deixar o seu nome aqui na descrição, onde eu abri a lista de espera. Que aí se você deixar seu e-mail lá, eu te aviso quando eu abrir uma próxima turma. Mas tem que ficar bem atento, porque para cada turma que eu abro, eu só deixo aberto durante uma semana. Então é bem rápido que acontece. Tem que ficar bem ligado ali para você conseguir aproveitar a próxima turma. E pode ser também que na hora que você esteja assistindo esse vídeo, as vagas elas estejam abertas. Então dá uma olhada aqui para ver se você consegue aproveitar. Então a mensagem final que eu queria passar para vocês é a seguinte: se preparem com antecedência para um business case. Não é porque você não sabe qual case que eles vão aplicar para você que você não consegue treinar antes. Então dá uma olhada nos vídeos que eu deixei aqui no canal, tenta treinar esse processo, né? Até porque essa habilidade de resolver problemas você não vai utilizar só durante o case, mas também no seu dia a dia do trabalho. Então você tem que ser capaz de conseguir resolver vários problemas para você conseguir exercer sua função e até se destacar para conseguir subir na carreira. E vocês vão ver que quando vocês viram especialistas em resolver problemas, você não vai aplicar isso só no processo seletivo e só no seu trabalho, mas também para a sua vida. Você vai conseguir utilizar esse processo para resolver problemas de outros campos ali do seu dia a dia. Então, novamente, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e me seguir aqui no Instagram, Alessaito Oficial. Vou ficando por aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.